graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Nós estamos de volta aqui para mais um programa, Mensagem de Fé. Eu tenho a alegria de vir até você para trazer esta palavra de Deus, mais uma palavra que vai mudar o seu dia, vai mudar o seu coração. E hoje nós estamos dando continuidade aí a esta série de mensagens que nós estamos trazendo sobre o fim da ansiedade. E antes disso, eu quero iniciar com oração. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado por esse tempo que nós estamos aqui. Obrigado por ter enviado Jesus para morrer por nós, o sacrifício completo, o sacrifício pleno. E hoje nós temos alcançado a morada eterna, a vida eterna em nossas vidas. Por isso seja, Senhor, o centro de tudo. Libera sobre nós cada dia mais a porção do Senhor. E nós sabemos que a Tua porção é o Senhor. Então o Senhor possa ser liberado em nossas vidas, trazendo cura, trazendo milagre, trazendo restauração, trazendo aquilo que nós precisamos para as nossas vidas e para as nossas almas. Pai, fica conosco, dê-nos uma palavra de sabedoria, uma palavra de entendimento, para que cada coração seja nutrido pelo Senhor e possam, no dia de hoje, ter uma expectativa boa de um futuro brilhante e abençoado na Tua presença. Usa a minha vida como um instrumento, como o porta-voz do Senhor para falar com cada coração. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, da Igreja Videira aqui de Cuiabá. Faço parte aí do grupo dos pastores aqui do Prédio das Américas. Congrego aqui com o pastor Alessandro Dotto. E hoje nós vamos dar continuidade aí a este tempo que nós estamos passando, né? Falando a respeito do fim da ansiedade. E o Senhor quer tirar a ansiedade do seu coração, tá? Antes de falar sobre o fim da ansiedade, eu quero lembrar você que nós estamos no projeto Gideão Conectado. Eu quero convidar você que está me ouvindo, me assistindo agora, para você ser um desses Gideões, investindo R$30 por mês para nós impulsionarmos esta mensagem nas redes sociais. Mais vidas vão ser alcançadas através da sua semente. Por isso, não fique de fora, que você possa investir no lugar certo, no terreno certo, que Deus ele vai te recompensar. Amém? Então, como é que você faz para investir esses R$30 por mês? Entra em contato através do telefone 65 999 69 5100. Isso mesmo, 65 999 69 5100. Ao final vou estar orando por cada um dos Gideões conectados que têm investido nesta obra. Nós temos alcançado aí, queridos, só com essas mensagens que nós temos impulsionado com valor mínimo de R$30, nós temos alcançado cerca de 2.500 pessoas com cada mensagem. Isso lá na página do Facebook PR Claudemir Ribeiro. E eu gostaria de que você fosse parceiro conosco. Seja um parceiro conosco, invista nesta obra. Pode ter certeza de uma coisa, que o teu investimento nós vamos colher grandes resultados, e não o resultado que nós vemos aqui, mas um resultado eterno, porque nós vamos mudar a vida de muitas pessoas através da propagação da palavra de Deus. Amém? E como eu falei, nós vamos dar continuidade. Hoje é o 3º episódio desta série, o fim da ansiedade. Muitas pessoas no nosso meio, elas vivem ansiosas, constantemente. Eu tenho tido aí contatos diários com muitas pessoas. Elas mandam mensagens para mim, falando tanto pelas redes sociais, lá pelo WhatsApp, como também pelo Messenger, mensagem direta. E eu tenho acompanhado várias vidas que têm sofrido aí um impacto muito grande. Nossa série passada nós falamos sobre viver feliz e ser livre do medo, né? Falamos sobre o medo em vários níveis. Tivemos 15 pregações a respeito
de vencer o medo. E agora nós estamos falando sobre o fim da ansiedade, porque a ansiedade, ela está acabando com a vida das pessoas, ela está afundando com a vida das pessoas. As pessoas estão entrando nesse mar e não está conseguindo sair sozinho. Por isso que nós precisamos estar aqui falando. E hoje o título dessa pregação que eu estou dando hoje para você é Alegre-se na misericórdia do Senhor. Para você vencer a ansiedade, você precisa alegrar que existe um Deus misericordioso e que ama a sua vida, e Ele vai cuidar de você. E Ele vai trazer para você uma palavra diretiva que vai acalmar o seu coração, tá? Ele vai tirar essa culpa que agita a sua alma e vai colocar sobre você a graça dele. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é o favor que nós não merecíamos, favor imerecido. E você vai ouvir testemunhos aqui no correr dessa ministração, e eu tenho recheado com muitos testemunhos de pessoas reais, não são pessoas irreais, não são testemunhos de que eu achei, estou contando a história da carochinha, ou a história, aqui são histórias reais, tá? Às vezes eu não revelo nomes de pessoas para não deixar vacalhado, né? As pessoas não ficarem aí intimidadas por conta das nossas ministrações, mas cada testemunho, cada história que eu conto aqui são histórias reais que vai trabalhar, que vai mexer, que vai servir de base para nós transmitirmos esta palavra que você precisa para mudar a sua vida. A ansiedade vai passar em nome de Jesus. Ela não vai permanecer aí no seu coração. Eu tenho certeza que o Senhor que escreve histórias, Ele vai reescrever a sua história. E você vai sair do outro lado cantando o hino da vitória, porque o Senhor é por você, Ele é com você. Amém? Então, queridos, você pode hoje estar ligado conosco para nós fazermos aí esta programação maravilhosa, né? Onde você como como a pessoa que o Senhor tem preparado para nós falarmos a palavra de Deus, você vai ser um canal desobstruído da presença de Deus neste tempo, nesse dia, tá bom? Então que você seja esse canal de Deus e a grande e gloriosa presença do Senhor, ela vai inundar a sua vida, tá bom? E você vai ser mais do que vencedor, você vai ser mais abençoado possível na sua vida, tá bom? Então eu tô aqui dando uma ajustada aqui, porque eu preciso mandar o programa de hoje para a rádio, né? Então eu peço só um segundinho dos irmãos, né? E para eu começar aqui falar a respeito do tema. Enquanto isso, queridos, eu quero que você ouça esse VT aqui rapidinho. Meu querido, eu sou o pastor Claudemir Ribeiro e eu já faço um programa de rádio aqui na Rádio Adorai FM 106.9 MHz em Cuiabá e Várzea Grande. Também faço um trabalho de colocação à disposição nas mídias sociais, no Facebook e no YouTube, das mensagens que eu prego diariamente. Eu estou lançando aí um projeto denominado Projeto Gideão, para nós conquistarmos o Brasil para o Senhor através da pregação da palavra de Deus e do impulsionamento delas. E eu estou convocando você, que é meu amigo, você que já me conhece, você já tem desfrutado desse maná que Deus tem dado para nós, para você participar conosco deste projeto abençoado, né? Você vai participar como? Ofertando R$30 por mês, ou seja, R$1 por dia, não precisa de mais. E nós vamos estar pegando cada mensagem que nós pregamos e colocando nas plataformas digitais para que pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Venha você, faça parte do Projeto Gideões.
Glória a Deus, aleluias. Queridos, é muito bom nós estarmos na presença do Senhor. E você que quer ser um Gideão conectado, lembra disso. Anota o telefone, é 65999695100. Nós vamos fazer a obra do Senhor, tá? Juntos, eu quero que você seja parceiro nesta obra. Então, como eu falei, nós devemos alegrar-se na misericórdia do Senhor. Então, essa culpa que tem agitado a sua vida, a sua alma, essa culpa vai ser removida. Sabe por quê? Porque a graça de Deus, ela acalma cada um de nosso ser. Teve um jovem que disse que a sua ressaca, quando ele ainda era jovem, final da adolescência, início da juventude, foi uma ressaca terrível. E aí ele teve uma grande dor de cabeça, uma náusea palpável, mas ele sabia, a disciplina que viria era muito severa, mas ele lembra que ele mereceu essa disciplina. O que ele não suportava na vida dele era a culpa. Ele foi ensinado desde cedo que a embriaguez era um erro. A sua árvore genealógica, ela foi marcada por uma praga chamada alcoolismo. O pai dele deixou claro: o consumo de álcool gera problemas que conduzem à desgraça. Ele levava esse jovem com frequência aos centros de reabilitação para visitar os seus irmãos, para o bem deles e para o bem da família. A batalha contra a garrafa custou para muitos daqueles homens, tios desse jovem, o casamento, o emprego, a saúde. E ele insistia para que esse jovem aprendesse com os erros dos seus tios. E esse jovem prometeu uma vez que nunca mais ficaria bêbado. Então, por que será que ele ficou bêbado? Porque o amigo dele e ele, aos 16 anos, ficaram tão bêbados a ponto de nenhum deles poder dirigir com segurança o seu veículo. Por que ele dirigiu a si mesmo? Olha as perguntas, as culpas. Por que bebi tanto a ponto de ir para a cama com a cabeça rodando e o estômago embrulhado? Por que ficou tão bêbado a ponto de não conseguir ficar em pé? Ele sinceramente pensou que o seu pai não ouviria ele vomitar, e o seu pai ouviu. Ele pensou que ele acreditaria na desculpa que ele deu de que havia sido a comida mexicana, e ele não acreditou. Quando ele acordou na manhã seguinte, o jovem estava com uma terrível dor de cabeça. Seu pai estava irritado e a consequência foi uma consequência pesada. Há uma culpa que se assenta na alma como um bloco de concreto e leva a pessoa a se sentir mal por estar viva. Há uma culpa que diz: fiz algo ruim. E essa mesma culpa conclui: eu sou ruim. Foi essa culpa profunda e sombria que sentiu esse jovem. Ele viu-se cara a cara com uma versão dele que nunca mais havia conhecido, que nunca na vida havia conhecido. Talvez haja alguém neste mundo que não tenha se sujado nessa lama de remorso, mas tem uma coisa: eu nunca conheci tal pessoa, desta forma, que ficasse dessa forma. Sexo casual, brigas de rua, você pôs no bolso algo que não era seu, ou talvez sua culpa seja resultado não de um momento na vida, mas de uma fase na sua vida. Você falhou como pai, você estragou tudo em sua carreira, você desperdiçou sua juventude, seu dinheiro. O resultado, sabe qual é? Sempre o mesmo. O resultado vai ser sempre a culpa. Uma dura consequência da culpa, sabe qual é? A culpa leva as pessoas a viverem ansiosas. Surpreso? Ah, meu querido, listas de coisas que desencadeiam a ansiedade normalmente incluem agendas cheias, demandas irreais ou trânsito congestionado. Mas o que devemos fazer? Devemos ir mais fundo. Por trás da expressão nervosa do rosto
da humanidade está uma culpa não resolvida. Na verdade, a primeira razão para a ansiedade da humanidade pode ser atribuída à culpa. Só vindo o homem e sua mulher, é o que diz a palavra do Senhor lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 8, eu queria que você anotasse isso, só vindo o homem e sua mulher, os passos de Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. O que será que aconteceu com essa primeira família que existiu sobre a face da terra? Até esse momento não havia indicação de que eles tinham sentido em algum momento da sua vida o medo ou a apreensão. Eles nunca haviam se escondido de Deus. Na verdade, não tinha nada a esconder. O homem e sua mulher, eles viviam nus e não se sentiam envergonhados. É assim que diz as Escrituras lá em Gênesis capítulo 2, versículo 25. Mas então vieram a serpente e o fruto proibido. O casal disse sim para a tentação da serpente e não para Deus. E ao fazerem isso, o seu mundo desmoronou como um castelo de cartas. Eles correram para os arbustos, se esconderam, sentindo um misto de vergonha e pavor. E eles pegaram ali algumas migalhas do pacote de biscoitos que lhe havia sido dado para evitar. Eles começaram a fazer massas para se cobrir. Observe, queridos, a sequência. Primeiro veio a culpa, em seguida veio a ansiedade. A culpa dirigia o caminhão, mas a ansiedade era a carga transportada. Adão e Eva não souberam dirigir o seu fracasso. Nem nós sabemos, nós não sabemos. Mas mesmo assim, nós tentamos dirigir o nosso fracasso. Não nos enfiamos em arbustos. Temos formas mais sofisticadas de lidarmos com a nossa culpa. O que nós fazemos? Nós a anestesiamos com uma garrafa de bebida, de vodka, de cerveja, de vinho, com uma hora de pornografia na internet, com um cigarro de maconha, ou em um encontro no motel. A culpa desaparece durante aquele tour, não é verdade? Engraçado como ela reaparece quando chegamos em casa. Nós a negamos constantemente. Nós fingimos que nunca tropeçamos. Elaboramos um plano para encobrir a nossa má escolha. Uma mentira sempre leva a outra e assim sucessivamente. Ajustamos a segunda história para que se alinhe com a primeira. Não vai demorar muito. E nossa reação automática a qualquer problema será: como posso prolongar com essa farsa que eu criei na minha vida? Nós a minimizamos, nós não pecamos, apenas nos perdemos do caminho. Nós falamos isso. Nós não pecamos, apenas nos deixamos envolver pelo momento. Nós não pecamos, apenas tomamos o caminho errado, tivemos um lapso de julgamento. Nós a enterramos a culpa. Nós abafamos a culpa debaixo de um monte de trabalho e de uma agenda de compromissos. Quanto mais ocupados ficamos, menos tempos passamos com as pessoas de quem passamos a gostar menos, que é nós mesmos. Nós punimos a culpa. Assim nós fazemos. Nós nos mutilamos, nós nos ferimos, batemos em nós mesmos, nós somos fustigados. Pode não ser com chicote, mas com regras, mais regras, longas listas de coisas para fazer e observâncias para cumprir, penitências dolorosas, oramos mais, estudamos mais, ofertamos mais, tudo para encobrir a nossa culpa. Acordamos mais cedo, ficamos acordados até mais tarde, evitamos mencioná-la, não tocamos no assunto, não contamos à família, não falamos ao pastor, aos amigos, mantemos tudo na superfície e esperamos que o monstro da culpa que está lá dentro
do rio Cuiabá, ele permaneça lá no fundo, lá naquele poção. Nós a redirecionamos, nós descarregamos dos filhos, nós atiramos no cônjuge, gritamos com os funcionários ou com o motorista na faixa do lado. Nós a compensamos, na verdade. Decidimos nunca mais cometer aquele mesmo erro. Construímos uma família perfeita, criamos a carreira perfeita, tiramos notas perfeitas. Somos cristãos perfeitos. Tudo deve ser perfeito: cabelo, carro, tom de voz. E nós sempre achamos que nós estamos no controle, permanecemos no controle. Somos totalmente intolerantes com os deslizes ou os erros cometidos por nós mesmos ou pelos outros. Nós somos assim. Nós a personificamos, não ficamos bêbados, estamos embriagados, não erramos, somos o erro. Não só fizemos algo ruim, somos ruins, ruins para valer, queridos. Podemos até nos orgulhar da nossa maldade, é apenas uma questão de tempo para que façamos algo ruim novamente. Nós vemos Adão e Eva. Adão e Eva, eles se esconderam atrás das folhas de figueira, ali daqueles arbustos, atrás daquelas mentiras. Sabe, queridos, olhando para a vida de Adão e Eva, em nós não mudou muita coisa. Vamos voltar para a história daquele jovem que eu comecei falando no início da ministração. Ele tinha 16 anos. Imaginemos o adolescente que acordou no chiqueiro de um filho pródigo. Igualzinho. Imagina que ele decida tratar a própria vergonha com uma das opções mencionadas anteriormente, ou com uma combinação delas. Talvez ele minimize ou ignore o acontecido. Talvez opte pela estrada da autopunição impiedosa. Assim, mais uma vez, ele poderia anestesiar o arrependimento com outra garrafa de vodka, não é verdade? O que acontecerá com aquele jovem se ele nunca descobrir um bom tratamento para o seu fracasso? Que tipo de pessoa a culpa não resolvida cria, não é verdade? Uma pessoa ansiosa sempre se escondendo, fugindo, negando, fingindo. Como admitiu um homem: eu vivia uma mentira porque tinha medo de que alguém pudesse me ver como eu realmente era e pensar de mim, desaprovar-me, rejeitar-me ou julgar-me. Muitos de nós não abrimos o coração pensando no que os outros vão dizer. Somos assim. Nós nos cobrimos com a capa do orgulho e nós não queremos tirá-la de jeito nenhum. Por quê? Porque nós queremos sermos Senhor de nós mesmos. Então olha só, aquele jovem, aquele homem, né, esse homem que eu estou citando aqui, ele se escondia atrás das folhas de figueira que ele mesmo tinha construído da sua competência, né, do seu conhecimento, da sua super espiritualidade ou de uma lista completa de ações que ele fazia. Então, queridos, viver uma mentira assim torna a pessoa exaustiva e acaba enfiando nesta pessoa um grande rol de ansiedade. Então a culpa não resolvida, ela irá transformar você em uma pessoa distraída, vai transformar você em uma pessoa infeliz. Então essa culpa não resolvida irá transformar você em uma pessoa cansada, irritada, estressada, inquieta. E o que fazer, pastor Claudemir Ribeiro? Em um salmo que o salmista Davi escreveu, o grande rei Davi, provavelmente depois do seu caso com Batseba, o rei disse, lá no Salmo 32, versos 3 e 4: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim,
minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Olha que coisa terrível, né? A culpa, ela suga a vida da nossa alma. Já a graça é diferente. A graça, ela restaura, ela manifesta um favor que nós não merecíamos. O apóstolo Paulo, ele apegou-se a essa graça. Da mesma forma que ele creu na soberania de Deus, o apóstolo Paulo confiou também na misericórdia divina. Ninguém tinha mais razão para sentir o peso da culpa do que Paulo. Por quê? Paulo, queridos, ele havia planejado a morte de cristãos. Paulo era a versão antiga de um terrorista prendendo cristãos e em seguida derramando o sangue deles em praça pública. Saulo, que era o nome dele, por sua vez, devastava a igreja. A Bíblia fala no livro de Atos capítulo 8, versículo 3, que ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e o lançava na prisão. Depois que havia a condenação, ele o matava. Além disso, nós vemos que Paulo, ele era um completo legalista antes de conhecer Jesus. Antes de conhecer Cristo, Paulo havia passado a vida tentando salvar a si mesmo. Sua salvação dependia de sua perfeição e também dependia de suas realizações. Se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, queridos, o apóstolo Paulo, ele dizia: eu ainda tenho mais. Se você abrir lá em Filipenses capítulo 3, versículos 4 ao 6, você vai ver o que eu estou falando. Ele disse assim, eu fui circuncidado no 8º dia da minha vida, e eu pertenço ao povo de Israel, à tribo de Benjamim. Verdadeiro hebreu, quanto à lei, eu sou fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Era assim que era Paulo, antes dele vir para Cristo. Paulo, ele tinha sangue nas mãos, e na parede ele tinha diplomas ali de religioso, até que veio o episódio ali na estrada de Damasco. Jesus apareceu para Paulo. Depois de ter visto Jesus, Paulo já não podia mais enxergar. Já não podia mais enxergar o valor dos seus currículos e dos seus diplomas que estavam pendurados ali na parede, dos seus méritos, ou o valor de suas boas obras. Já não via mais razões para se vangloriar de algo que havia feito. A única opção que lhe restava era passar o resto da vida falando menos sobre si mesmo, né? E mais sobre o Senhor Jesus. Nós vemos no livro de Filipenses capítulo 3, versículo 7, que Paulo, ele se tornou o grande poeta da graça. Se nós conhecemos a graça de Deus, se nós temos um estudo completo sobre a graça de Deus, esta pessoa que trouxe para nós foi o apóstolo Paulo. Ele não ficou não viveu deprimido, se enfiou dentro de uma casca de angústia, de culpa, né? E transformou isso em ansiedade para a sua vida. Ele não fez isso. Nós vemos que Paulo recebeu, na verdade o versículo 7 diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. O que para ele era vantajoso ostentar aqueles títulos, né? As cartas que o referendava para prender pessoas e para ordenar que a matasse, ele considerou como perda. E aí o versículo 9, ele diz que em troca de salvar a si mesmo, Paulo recebeu de Deus justiça. E diz assim, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo entregou a sua culpa, sabe a quem? Ele não entregou aos homens,
ele entregou a sua culpa a Jesus. Você deve entregar a sua culpa a Jesus também. Todos esses males que você tem enfrentado na sua vida, eu convido você a entregar ao Senhor. Você não tem que ficar se ocupando em fazer coisas, em criar uma lista de afazeres, para você encobrir a culpa e sair desse casulo de ansiedade, dessa bolha de ansiedade. Paulo entregou a sua culpa a Jesus e ponto. Ele não a anestesiou, Paulo não escondeu, Paulo não negou, não compensou ou puniu. Nós vemos que simplesmente ele entregou a sua culpa a Jesus. E como resultado, nós vemos que Paulo escreveu: não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas olha só, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Você vai ver isso lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Sabe, queridos, nós vemos que o apóstolo Paulo diria a um adolescente cheio de culpa, sabe o que ele diria? Simplesmente isso: alegre-se na misericórdia do Senhor, confie que Ele é capaz de perdoar, deixe de lado qualquer tentativa de salvar ou justificar a si mesmo. Ele falaria desse jeito, pode crer. Chega de ficar se escondendo atrás de folhas de figueira, lance sobre a graça de Cristo e somente de Cristo este teu problema, esta sua ansiedade. Feliz é o santo que está ciente da gravidade do pecado e ao mesmo tempo da imensidão da graça que existe disponível para a sua vida. O pecado, ele não é diminuído, nem o é a capacidade de Deus de perdoá-lo. O santo vive na graça, o santo não vive na culpa. Assim é a alma tranquila. A graça, queridos, a graça de Deus é o solo fértil do qual brota coragem para cada um de nós. Como disse Paulo, o apóstolo Paulo ao nosso irmão Tito, lá no livro de Tito, capítulo 2, versículos 11 e 15. Ele disse: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, lá no versículo 11. E no versículo 15 diz que é isso que você deve ensinar, exortando-os, fortificando a coragem dos irmãos aí da sua igreja. Sabe, queridos, eu quero testemunhar o poder dessa graça. Eu vi uma pessoa dizendo sobre levar, ela falando que ela podia nos levar ao auditório da sua igreja, da cidade, a sessão de assentos dentro do auditório da igreja, e seríamos capazes de achar o assento em que estava sentado quando a graça de Deus alcançou a sua vida. Esse jovem que nós falamos do princípio, que se embriagou todo, e ele teve um encontro com a graça de Deus. Ele tinha 21 anos, estava no 2º ano da faculdade. Durante 4 anos ele conviveu com o bloco de concreto da culpa, não apenas por causa daquela primeira noite de embriaguez, mas também de outras centenas iguais a ela. A culpa havia transformado a vida daquele jovem em um caos, e ele caminhava para uma vida de sofrimento, uma vida de alcoolismo. Foi então que ele foi um dia na igreja e um pregador fez por ele o que ele trouxe, deixou de testemunho, e que eu estou contando para você aqui agora. Ele descreveu a graça divina, que é maior do que o pecado. Quando no final da mensagem ele perguntou se alguém gostaria
de ir à frente e receber essa graça, os grilhões que o prendiam, aqueles grilhões de ferro, não puderam deter aquele jovem. E a verdade seja dita, né? Ele estava preso por aqueles grilhões, mas a misericórdia do Senhor, que é maior sobre a vida das pessoas, ela quebrou aqueles grilhões da culpa e olha só, criou e libertou aquele jovem. Essa verdade, queridos, ela é conhecida não somente naquele jovem, mas na minha vida também e na vida de muitos irmãos, que nós desfrutamos da grandeza de Deus juntos quando nós caminhamos na casa do Senhor. Então a culpa, ela agita a alma, ela deixa a alma agitada, mas a graça, o que a graça faz? Ela acalma a nossa alma, né? É isso mesmo, o Senhor quer te tirar toda a culpa do seu coração. É essa culpa que está fazendo você afundar aí nessa ansiedade maligna. Olha só, esse episódio que eu estou falando a respeito desse irmão, esse irmão já tem pouco mais de 60 anos, aconteceu há 40 anos atrás. Então, nos anos seguintes, vários tipos de ansiedade perseguiu esse irmão, mas era ansiedade baseada na culpa? Não era mais. O benefício de ser um grande pecador é depender de uma grande graça. E olha só, nós éramos pecadores, mas nós nos encontramos com a graça de Deus. Quando nós encontramos com a graça de Deus, um perdão, ele entra em nossas vidas, ele é mais profundo para ser sondado, e o cume dele é mais alto para ser visto. Nunca mais, quando você receber Jesus, você nunca mais vai viver uma vida de ansiedade, uma vida de pecado, de culpa, de medo. O Senhor, ele tira de você todo medo e toda ansiedade. Nenhuma transgressão subtraiu a nossa salvação. Nenhuma boa ação, se é que alguma que nós possamos fazer alguma ação, pode aperfeiçoar o que Cristo fez por nós. A minha e a sua salvação não tem nada a ver com as nossas obras, mas tem tudo a ver com a obra consumada do nosso amado Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Você conhece essa graça, querido? Se você não conhece, nós estamos diante de uma fonte, da sua fonte de ansiedade. Porque quando você conhece a graça de Deus, a ansiedade vai embora. E você pensava que o problema era a sua agenda, não é verdade? Você pensava que o problema era o seu casamento, o seu trabalho. Na realidade, essa culpa não resolvida. Então não se entregue, não se afunde, meu querido e minha querida, no porão da sua própria condenação. Não faça isso. Há uma razão para o para-brisa do nosso veículo ser maior do que o espelho retrovisor. O seu futuro, ele é mais importante do que o seu passado. A graça de Deus é maior do que o seu pecado. O que você pode ter sido mal, o que você fez pode ter sido mal na sua vida, mas o seu Deus, ele é muito superior a tudo aquilo quanto você fez. O seu Deus, ele irá te perdoar. Ele está pronto para escrever um novo capítulo na sua vida. Diga como Paulo: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Teve um casal de irmãos que desfrutaram de um jantar agradável em um restaurante no local da sua cidade, e quase no momento em que eles estavam ali para pegar a conta, um membro da sua igreja veio ao seu encontro e ele reconheceu e foi lá dar uma boa noite.
Depois de conversar um pouco, alguns minutos, ele estendeu a mão, pegou ali a comanda, né, e a conta, né, e disse assim: eu cuido disso, né, homem abençoado, glória a Deus. Quando ele a pegou, sabe o que esse irmão fez? Ele deixou aquele querido irmão, ovelha sua, ficar com aquela conta. Ele até pediu uma sobremesa extra, apenas não deixou fazer o que ele queria fazer. Esse irmão deixou aquele membro de sua igreja levar embora e quitar aquela conta. Sabe, queridos, um dia todos nós estaremos diante de Deus, todos nós estaremos presentes, todos nós teremos de prestar contas da nossa vida. Cada pensamento, cada feito, cada ação, não fosse pela graça de Cristo, esse pensamento seria apavorante para a sua vida. Contudo, queridos, de acordo com a Escritura, Jesus veio, e Ele veio para uma finalidade. O Senhor Jesus veio para cumprir um propósito, e eu quero frisar isso para a sua vida. E qual foi o propósito que Jesus veio? Jesus veio para tirar o pecado do mundo. No dia em que eu estiver diante lá do trono de Deus, eu e você, sabe o que eu vou fazer? Eu vou apontar para Cristo. Quando minha lista de pecados for apresentada, vou fazer um gesto para Ele e dizer: Jesus a levou. Deixe que Ele leve a sua conta, querido. Jesus já levou a sua dívida lá na cruz do Calvário. Para que você ficar carregando esta culpa terrível o resto da sua vida? Entregue ela para Jesus. Tem um escritor que em um dos seus livros ele fala sobre a lição de confiança que aprendeu com uma família de trapezistas conhecidas como Flying Hoplites. Ele conversou com eles por um tempo, depois de vê-los voar pelo ar com elegante equilíbrio. E olha só que coisa surpreendente. Ele perguntou ali a um dos trapezistas qual era o segredo daqueles trapezistas. E um dos acrobatas ali que estava conversando respondeu: o segredo é que o voador não faz nada e o pegador faz tudo. Quando voo, tenho simplesmente de estender os braços e as mãos e esperar que o pegador ele me pegue, né, e puxe com segurança para cima da base de apoio. Então, a pior coisa que o voador pode fazer é tentar pegar o pegador. Eu não devo pegá-lo, é o pegador quem deve me pegar. Se eu agarrasse os punhos dele, poderia quebrá-los, e então ele poderia quebrar os meus, disse aquele trapezista. E isso seria o fim para nós dois. Então o voador deve voar e o pegador deve pegar. O voador deve confiar com os braços estendidos que seu pegador estará lá à sua espera. Sabe, queridos, no grande ato de trapézio da salvação, Deus é o pegador e nós somos os voadores. O que nós temos que fazer? Nós devemos confiarmos nele e ponto, mais nada. Confiamos exclusivamente na capacidade de Deus de nos pegar. Enquanto fazemos isso, queridos, algo maravilhoso acontece. Sabe o que acontece? Nós voamos. Seu pai nunca deixou ninguém cair. Ele não deixará você cair, querido. Ele segura com firmeza e suas mãos estão abertas. Como proclamou o apóstolo Paulo: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Coloque-se inteiramente, querido, sob os cuidados do nosso Deus. Ao fazer isso, você verá que é possível sim não andar ansioso por coisa alguma. Essa ansiedade vai passar, essa ansiedade ela vai acabar da sua vida. Eu quero que você seja firmado nesta verdade, essa verdade espiritual do Senhor para a sua vida. O
Senhor tem para você uma vida plena, algo glorioso, algo que não tem fim. Eu queria que você nesse momento curvasse sua cabeça. Querido eterno Deus, muito obrigado por esse tempo de aprendizado, esse tempo de revelação da sua vontade, esse tempo onde tem mostrado, Senhor, que nós não precisamos viver afundados na culpa por termos feito algo errado, por termos feito algo que desagrada ao Senhor ou até aquelas pessoas que estão à nossa volta. Obrigado, Senhor, por nos revelar que Jesus já fez, que Jesus já pagou o alto preço pelos nossos pecados e que nós só devemos entregar em suas mãos a fatura, a conta, porque o Senhor já levou sobre si, está tudo pago, está consumado, está perfeito. Então, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, eu entrego no teu altar. Eu peço ao Senhor que o Senhor retire do meu coração todo sentimento, Senhor, de condenação. Retire do coração dessa vida que está me ouvindo agora todo sentimento de condenação. Porque errar, Senhor, nós erramos. Quantas vezes por dia nós perdemos, Senhor, e fugimos do foco do Senhor. Nós descuidamos, Senhor, das coisas do Senhor, das coisas espirituais. E eu preciso, ó Pai, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso do Senhor cuidando de tudo, cuidando da minha casa, das minhas finanças, do meu casamento, dos meus filhos, da minha saúde, do meu trabalho. Senhor, eu preciso encarecidamente que algo extraordinário aconteça no meio da minha família, começando por mim, Senhor. Muda meu coração, muda, Senhor, tira tudo que for tranqueira, tudo que for mal, tudo que for ruim, desagradável, retira de mim, Senhor. Me dê a tua paz, me dê o teu refrigério, me dê a tua abundância de dias. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa salvar a vida desse ouvinte que está me ouvindo agora, livrá-lo do laço do passarinheiro da peste perniciosa, que o Senhor possa cobri-lo debaixo das suas asas, eles possam estar seguros em Ti, em nome de Jesus. Eu quero orar também, Senhor, por cada irmão, por cada irmã que participa conosco do projeto Gideões Conectados. Meu Deus, meu Pai, eu coloco diante do Teu altar, meu Deus, cada uma dessas vidas. Senhor amado, eu coloco diante do Teu altar, Senhor, a vida da irmã Tatiane Barbieri, que tem semeado no projeto Gideões Conectados, a vida da irmã Ana do Lúcio, a vida da irmã Yasmin, da Lu, meu Deus, do Diógenes. Oh Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida do Ney, ali do Autoescola Jucimeira, apresento a vida do Zé Marcelo também, lá da delegacia de Jucimeira. Meu Deus, eu apresento a vida do Valtinho e da Thalita, aqui em Cuiabá, do Perrone e da Loise. Eu apresento, Senhor, a vida do Oscar Bezerra e da Luciane. Oh Paizinho amado, eu apresento, Pai, a vida do Carlos Henrique e da sua esposa Val. Eu apresento a vida do Viane e da sua esposa, da sua família, ó Pai, cuida deles, ó Senhor. Meu Deus, eu apresento a vida do Adonias e da Kelly, apresento a vida do Nicó, Senhor, e da Lucimar. Eu apresento, ó Pai, a vida de cada um dos irmãos que tem sido Gideões conosco, a vida da irmã Esther, da sua família. Oh Pai amado, a vida do irmão Jorge e da irmã Carla, a vida do Gesiel e da Camila. Oh meu Deus, alcança com seus braços de amor a vida do Léo, da sua esposa também, do Guilherme, o Carrara, Pai amado, a sua família. Cuida, Senhor, cuida de cada um, não deixe que nenhum dos seus filhos venha perder o ânimo, Senhor, em
viver a vida do Senhor, em semear na tua obra. Meu Deus, que essa semente que eles têm semeado, que o Senhor possa recompensá-lo 100 vezes mais, ó Pai, e que eles possam receber em abundância nesta vida, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, às vezes eu esqueço do nome dos irmãos, da minha cunhada, Senhor, a Nilceia também lá em São Paulo, ela e o Júlio. Pai amado, cuida deles, ó Pai, abençoa a vida deles em nome de Jesus. Meu Deus, distribua, Senhor, uma porção de graça, uma porção do óleo de misericórdia, Senhor, sobre essas vidas, e que eles possam, Senhor, ficar livres de toda a ansiedade, de todos os males, ó Pai. Meu Deus, a vida de cada irmão que se propôs e ainda, Senhor, não levantou o dinheiro para ofertar, Senhor, neste projeto Gideões Conectados, mas eles deram o nome, Senhor, eu os apresento também. Eu oro, Senhor, pela vida daqueles que vão entrar também no projeto Gideões Conectados, e eu declaro, Senhor, portas abertas, eu declaro a provisão do Senhor, eu declaro a falência do inferno, ó Pai, nessas vidas, que nenhum mal vai vir açoitando estas famílias, estas vidas, ó Pai, e eles se levantarão em fé, na graça, no poder, no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus eu oro desde já e te agradeço hoje e sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. O Senhor é bom, viu, queridos? O Senhor é bom e a sua bondade, ela dura para todos sempre. Hoje a luminosidade do nosso estúdio aqui ficou um pouquinho diferente, eu não sei o que aconteceu, está branco e preto, mas o importante é a mensagem passada na sua vida, amém? Deus abençoe a sua vida, a vida de cada irmão, de cada irmã. Eu quero reforçar aqui para os irmãos esse projeto Gideões Conectados. Irmãos, esse projeto ele é um projeto abençoado. Não vai pensar que é algo para a promoção de uma ou outra pessoa. Não, é algo para promover o nome de Jesus e o nome de Jesus ser engrandecido e glorificado na vida daqueles que estão ouvindo estas palavras compartilhadas. Se tem sido uma bênção para a sua vida, eu tenho certeza que será a bênção na vida de outras pessoas. Por isso eu o convido para você ser um dos que vão semear na vida dessas pessoas em nome de Jesus. Então semeie como? Você vai semear ofertando R$30, só R$30 por mês, mais nada, R$1 por dia, tá? E você vai pegar o seu telefone, você pode mandar via mensagem de WhatsApp 65999-695100, repetindo, 65999-695100. Você vai mandar a mensagem e nós vamos te colocar ali no nosso grupo de Gideões Conectados, né? Você vai fazer parte desse projeto, nós vamos passar aí os dados para você fazer sua transferência, né, mensal, e pode ter certeza, queridos, que você vai ver o quanto é bom trabalhar na obra de Deus semeando. De repente você é uma das pessoas que queriam estar fazendo aqui o que eu faço, né? Pregando a palavra do Senhor, e você não está tendo tempo por conta do seu trabalho, dos seus afazeres, e eu estou aqui fazendo isso, querido, e eu quero que você seja uma pessoa comigo, aliançado comigo neste projeto. Então faça isso, né? Se programe, entre em contato conosco pelo telefone 65-999-695100 e faça você também a sua oferta, né, para esta obra aí, para esse projeto Gideões Conectados. E vai ser um prazer em ter você conosco neste projeto abençoado por Deus, tá bom? Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e te faça resplandecer o seu rosto sobre você, tenha misericórdia da sua vida e te dê muita paz. E em todo tempo, em todo momento, você possa dizer com toda a força da sua alma: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Shalom Adonai, que o Senhor possa continuar falando ao seu coração através das programações aqui na Rádio Adorai.